É crime receber o auxílio emergencial do governo sem ter direito? Quais as consequências que isso pode trazer? E se o auxílio caiu automaticamente na minha conta sem eu pedir? Nesse vídeo responderei e te ajudarei a compreender todas estas questões. Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. Vamos então abordar nesse vídeo algumas questões envolvendo o recebimento do auxílio emergencial que o governo está pagando aí para mitigar os efeitos econômicos na pandemia e entender aí quais os possíveis crimes que as pessoas que não tinham direito e pediram o auxílio podem ter cometido. Antes de mais nada, é preciso saber quem tem direito e quem não tem direito ao auxílio emergencial. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei só sobre isso, o que é o auxílio, quem tem direito e quem não tem. Lá eu expliquei tudo bem detalhadamente. Então, depois de terminar esse vídeo, se você quiser entender esse assunto por completo, vá no card aqui em cima ou na descrição do vídeo que eu vou deixar o link e assista aquele conteúdo para complementar esse aqui. Mas de forma resumida, para a gente dar andamento aqui ao raciocínio, quem tem direito ao auxílio emergencial são as pessoas maiores de 18 anos, com exceção aí de mães menores de 18 anos, desde que preencham alguns requisitos, como por exemplo, estarem desempregados ou exercendo atividades na condição de microempreendedores individuais, contribuintes individuais de previdência social ou trabalhadores informais que pertençam à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo ou cuja renda familiar total não seja superior a 3 salários mínimos. E muitas pessoas requerem esse auxílio emergencial sem terem preenchido os requisitos. Muitas tiveram o benefício negado, mas muitas também conseguiram o benefício. E é importante salientar que quando a pessoa se cadastra no site ou no aplicativo para pedir para receber o benefício, ela declara e confirma a ciência de várias informações, incluindo aí a lista de requisitos para que seja possível para que a pessoa tenha direito a receber o auxílio. Sabendo então dessas informações, vamos analisar os possíveis cenários para quem recebeu, para quem solicitou o auxílio emergencial sem ter direito. Já deixo claro que o vídeo é uma análise teórica, são suposições com base no que temos aí no nosso direito, do que pode acontecer, dos crimes que podem ser imputados a essas pessoas que pediram auxílio sem ter direito. Na prática, a imputação, o processamento desses crimes podem não ocorrer ou podem ocorrer de forma diferente com outras tipificações penais. E vamos então aos possíveis casos e as possíveis implicações penais em relação ao auxílio emergencial. Recebi o auxílio de forma automática e não usei. Algumas pessoas, provavelmente por terem cadastros aí no cadastro único ou contas na Caixa Econômica Federal, podem ter recebido aí o auxílio emergencial sem ter direito e também sem ter solicitado. Caiu de forma automática na conta. Em regra e em tese, essas pessoas não terão qualquer complicação e também não cometeram qualquer tipo de crime. Quando isso ocorre, o valor deveria ser automaticamente estornado da conta para voltar aí aos cofres públicos. Mas se isso não ocorrer de forma automática, é bom que a pessoa que teve o dinheiro creditado na conta entre em contato com a Caixa Econômica Federal ou com o banco que por acaso colocou isso de forma automática e informe que o valor foi creditado de forma indevida, que você quer solicitar o estorno, que seja estornado esse valor. E assim a pessoa se exime de qualquer problema posterior. Ou seja, a pessoa recebeu o valor sem ter direito, mas de forma automática, sem ter requisitado por isso. Então, se ela entrar em contato com o órgão, com o banco e informar esse erro pedindo o estorno, ela se isenta aí de qualquer culpa e passa a responsabilidade de volta para o governo, que colocou o valor na sua conta de forma errada. Isso demonstra a boa-fé da pessoa e exime aí qualquer possível complicação por ela ter recebido o valor e ficado em silêncio, porque afinal ela sabia que ela não fazia jus àquele montante. É sempre bom também você guardar qualquer mensagem que enviar para o banco, seja por e-mail, por chat, salvar essas conversas, anotar números de protocolos para futuramente, se caso ocorra um problema, você ter tudo documentado, que você foi atrás e foi o próprio banco, a própria instituição que não estornou o valor. E o governo criou também um formulário para as pessoas preencherem solicitando o estorno dos valores de suas contas. O link para acessar esse formulário, se por acaso você se encaixa nessa situação, vai estar aqui na descrição, então depois é só você acessar e fazer o pedido para que o valor seja estornado de sua conta. Recebi o auxílio de forma automática e usei o valor. É o mesmo cenário do caso anterior, mas aqui a pessoa recebeu o auxílio de forma automática, sem ter solicitado, mas no caso utilizou o dinheiro. Nessa situação, seria possível atribuir à pessoa o crime de apropriação indébita. Esse crime é previsto no artigo 168 do Código Penal e traz a seguinte redação: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. No caso do crime de apropriação indébita, é preciso pontuar que o seu elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a pessoa que recebeu a coisa pertencente a um terceiro
no caso aqui o dinheiro, o auxílio emergencial, deve querer apropriar-se dela. E é importante também dizer que a consumação do crime de apropriação indébita ocorre quando o proprietário do bem que está com uma outra pessoa requer esse bem de volta, quer retomar a posse do bem. E a pessoa que está com a posse temporária desse bem, no caso aqui a pessoa que está com o dinheiro do governo na conta e o governo pede esse dinheiro de volta, se essa pessoa se recusar a devolver o dinheiro, se recusar a devolver o bem a quem pertence, aí sim ela consumaria o crime de apropriação indébita. E podemos questionar aqui, por exemplo, que o valor colocado na conta da pessoa foi feito sem o consentimento dessa, ou seja, o governo colocou lá de forma automática, porque no crime de apropriação indébita, alguém tem que passar a posse, emprestar para alguém algum objeto seu, algum bem seu, essa pessoa aceita ficar com esse objeto, aceita ficar com esse bem, sabendo que não é dela, que está pegando de uma outra pessoa, e na hora que essa outra pessoa pedir de volta, esse indivíduo não devolver, não querer devolver. No caso aqui, o governo não falou assim, você quer ficar com o dinheiro na sua conta? E a pessoa respondeu, sim, eu quero, pode deixar. E o governo depois vai lá e, quero de volta. E a pessoa, não, não vou entregar. No caso, o governo colocou o dinheiro de forma unilateral na conta da pessoa. Então poderíamos ter um problema aí na consumação do crime de apropriação indébita nesse cenário. Mas tem aí um outro crime que pode atender a este cenário. É o crime de apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. E esse crime está previsto no artigo 169 do Código Penal, que tem o seguinte texto: apropriar-se de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ou seja, em nosso caso hipotético, a pessoa poderia responder teoricamente por apropriação indébita, como também por apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Preenchi o formulário de forma verdadeira e recebi o benefício mesmo sem ter direito. Temos também este caso, que a pessoa vai lá, se cadastra no aplicativo, coloca todos os dados verdadeiros, sabe que não tem direito porque viu lá que não preenche os requisitos, mas mesmo assim cadastra e recebe o auxílio. Nesses casos, embora a pessoa não tenha direito a receber o auxílio, não poderia, em tese, ser aplicado a ela qualquer tipo de crime, porque ela informou seus dados verdadeiros. Ela informou até que recebia algum auxílio do governo, por exemplo, como auxílio-desemprego. E mesmo assim, o governo autorizou e passou a enviar a ela o auxílio emergencial. Nós temos aí então uma forma descriteriosa e pouco diligente do órgão público em fornecer e autorizar esse pagamento. É a mesma situação, por exemplo, de pessoas que informam todos os seus dados corretamente, sua renda familiar corretamente no programa do Bolsa Família e mesmo não fazendo jus, acabam sendo aprovadas e recebem um benefício. Não foi um erro da pessoa, ela informou os dados corretos e foi um erro do governo, um erro do órgão em autorizar e iniciar o pagamento. Apesar da conduta ser imoral, porque a pessoa sabe que ela não faz jus, ela vê lá os requisitos e mesmo assim ela tenta, porque o não ela já tem, isso não configura, em tese, crime. Porém, existe entendimento que é possível aplicar nesse caso o artigo 169 do Código Penal, que é aquele que nós vimos no exemplo anterior, ou seja, a apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. No caso aqui, por erro, uma vez que a pessoa pediu o auxílio, sabendo que não fazia jus, mesmo assim o governo acabou autorizando por erro e a pessoa ficou com o dinheiro, utilizou o auxílio. Então aí caberia, em tese, o artigo 169 do Código Penal. Preenchi o cadastro de forma irregular para conseguir o benefício. Nesse caso, a pessoa preencheu o cadastro, se cadastrou no aplicativo para solicitar o auxílio e informou dados falsos. Ela omitiu informações para assim conseguir atender os requisitos para receber o auxílio. Diferente dos outros casos em que as pessoas receberam o auxílio sem ter direito de forma automática ou então preenchendo com os dados verdadeiros, mesmo sabendo que não tinha direito e mesmo assim foram aprovadas, nesse exemplo aqui a pessoa não tinha direito, colocou dados falsos e passou a receber o benefício. É possível então atribuir a esse caso o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, o famoso 171, e ainda com o aumento de pena previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo, uma vez que o crime foi praticado contra o governo, contra a União, que é uma entidade de direito público. E esse entendimento da aplicação do aumento de pena do parágrafo 3º do artigo 171 é jurisprudência robusta consolidada pelos tribunais superiores, quando o crime aí é causado contra a União. Vamos ver então o que diz o artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituição de economia popular, assistência social ou beneficência. E nesse artigo aí podemos ver que uma reforma bem feita no Código Penal está mais do que na hora, porque a multa aí ainda é em réis. Mas enfim. E poderia-se falar também nesse caso de crime de falsidade ideológica, uma vez que houve preenchimento fraudulento do formulário através da inserção de dados inexistentes ou falsos. E esse crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal e tem a seguinte
seguinte redação: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 contos de réis se o documento é particular. E para diferenciar o crime de estelionato do crime de falsidade ideológica, é preciso analisar, é preciso saber se o agente conseguiu obter aí a vantagem ilícita e aumentar seu patrimônio. Se ele efetuou o cadastro e colocou dados falsos e não conseguiu o benefício, ele pode aí, em tese, ter cometido o crime de falsidade ideológica, uma vez que ele não recebeu a vantagem ilícita que caracteriza aí o estelionato. No entanto, se a pessoa fez o cadastro com dados falsos e conseguiu passar a receber o auxílio, pode responder em tese por estelionato, uma vez que conseguiu aí obter a vantagem ilícita e aumentar seu patrimônio. E ainda vale observar que o crime de estelionato possui a forma tentada, ou seja, se a pessoa fez o cadastro inserindo dados falsos e não conseguiu receber o auxílio, pode responder pelo crime de estelionato tentado. Afinal, ela tentou obter a vantagem ilícita, tentou aumentar seu patrimônio e só não conseguiu porque foi barrada. Então, entre as opções de estelionato e falsidade ideológica, no caso de quem preencheu de forma fraudulenta e aí recebeu ou não benefício, eu entendo mais provável a aplicação de estelionato, seja ele consumado ou na forma tentada. Mas é preciso saber aí que tem também o tipo penal de falsidade ideológica. Dependendo do caso, pode ser que seja aplicado. Essa foi uma análise jurídica envolvendo aí algumas possíveis condutas com o auxílio emergencial e o possível cometimento de alguns crimes com essa prática. Como eu disse lá no início, foi tudo abordado aí como um estudo de caso, com base nas possíveis condutas previstas na lei. E é claro que se um dia você ou alguém que você conhece for intimado a comparecer a uma delegacia, o melhor caminho é sempre consultar um advogado ou advogada antes. Eles são os profissionais capacitados tecnicamente para analisar ali as melhores estratégias para conduzir o caso. E comente aqui embaixo se você tem algum entendimento diferente do que eu trouxe aqui no vídeo, se discorda dos crimes apresentados, se acha que existem outros crimes que também podem ser aplicados, ou se para você não existe crime algum aí nessas condutas. Comente aqui embaixo e por quê, seus motivos. Comente também com sugestões de outros temas do nosso cotidiano que envolvam o direito, para que eu possa trazer aqui no canal. Então é isso, um abraço, tchau!